Então, nós vamos olhar o texto do dia do Pentecostes, na próxima semana, no domingo. O texto do Evangelho é João, capítulo 7, versículos 37 a 39. João 7, 37 a 39. É um texto breve, bastante breve mesmo, mas que nos reserva algumas questões muito interessantes. Não tanto na gramática, mas até mesmo na ordem das palavras e na lógica do texto. E, ao final, também nos reserva uma questão muito desafiadora no que se refere ao papel do Espírito Santo. Então, João 7, 37 a 39, Evangelho do dia do Pentecostes. Versículo 37. Ende tes hate hemera, te megale, tes heortes, heistekei ho Jesus kai ekraxen legon, eantis dipsa gesto prosme kai pineto. Ende te eschate hemera, no último dia. E aí você tem lá um te megale, o grande. Então a gente poderia dizer assim, no último dia, ou seja, o grande, tes reortes da festa. Bom, aqui para nós sabermos qual é a festa que se refere, lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, diz lá que se aproximava a festa dos judeus, a Resquenopegia, que é a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. É interessante lembrar que essa festa dos tabernáculos, ela celebrava duas coisas. Uma, os 40 anos do povo no deserto, né? Enquanto eles estavam lá saídos do Egito, antes de poder entrar definitivamente na terra de Canaã. Então eles viveram lá em tendas, né? Então por isso a festa dos tabernáculos, das tendas. Mas ao mesmo tempo também era uma festa muito celebrativa, muito feliz, porque celebrava a colheita. Então era também a festa em que o povo louvava a Deus pelas boas colheitas que Deus havia mandado, né? E era uma das grandes festas do povo de Israel, todo ano celebrada, com muita pompa, com muita alegria. São 8 dias de festa e o último dia é o grande dia da festa. Pelo que a gente sabe, o relato não está aqui no Novo Testamento, mas pelo que nós sabemos até de fontes judaicas, nessa festa dos tabernáculos, como eles estavam celebrando o período que estiveram no deserto, e lá no deserto Deus deu água para o povo, água que veio da pedra. Então, um dos grandes motivos de celebrar a festa era a água que Deus tinha dado. Então, pelo que a gente sabe de algumas fontes judaicas, cada dia havia uma cerimônia em que se pegava água lá da fonte de Siloé, numa bacia de ouro, né, e se levava então para dentro do templo e se derramava essa água, né? Então, isso era bastante significativo para eles, lembrar que a água era uma preciosidade que Deus havia dado naquele período do deserto. E aí isso ajuda a gente a entender por que Jesus aqui vai falar como ele fala daqui a pouco, né? Então, no último dia, o grande dia da festa, Heistekei ho Jesus. Jesus parou. Heistekei é uma forma do verbo histemi, é um mais que perfeito, né? Notem que tem um epsilon iota ali, né? Isso é característico do mais que perfeito, né? Dá a ideia de algo que já é estabelecido, já está colocado ali. Então Jesus parou-se ou levantou-se, kai ekraxen legon. Ekraxen, o verbo krazo, né? Aqui vocês têm uma forma do terceiro singular do auristo do indicativo, clamou, dizendo, 2 pontos. Eantis dipsa, se alguém, dipsa, verbo dipsao. Notem que ali tem um iota subscrito sobre o alfa. Isso é um sinal de que nós temos uma terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. Então, se alguém tiver sede, dipsao é ter sede. Se alguém tiver sede, ergesto. Aqui nós temos um imperativo presente médio, é um verbo depoente, o erchomai. Então, venha pros me, venha a mim. Kai pineto. Pineto, o verbo pino, terceira pessoa do singular, é um imperativo presente, e beba. Bom, chama atenção aqui que ele usa sempre verbos no presente, né? Se alguém tiver sede, o presente subjuntivo,
venha, imperativo presente, beba, imperativo presente. Né? Talvez aqui nós poderíamos, não sei se ir um pouco longe demais ou não, mas dizendo que o imperativo presente, os verbos no presente em geral, fora do indicativo, eles dão a ideia de ação durativa, de uma ação mais delongada, às vezes repetitiva, né? Uma conexão maior entre a ação e aquele que está praticando a ação. Então, algo do tipo assim, sempre que alguém tiver sede, né? Sempre que alguém tiver sede, venha e beba. Né? Isso aqui lembra alguns textos do Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, quando ele vai dizer: quem tem sede, venha e compre de graça. Né? Compre de graça e beba. Né? Então, aquela oferta graciosa de Deus, da sua comunhão, do seu perdão, do seu amor, né? Que não pode ser comprado, e que aqui, então, Jesus identifica como estando nele, pessoalmente. Né? Venha a ele e beba. Então, a água aqui, o ter sede, naturalmente, que tem um sentido simbólico, né? Aproveitando lá a festa dos tabernáculos, quem sabe até, né, aquela imagem do sacerdote carregando aquela bacia com água e derramando, né? Jesus aproveita essa ocasião para dizer: olha, se alguém está com sede, né, então venha a mim e beba. Isso também nos remete para o capítulo 4, quando Jesus lá tem aquele encontro com a mulher samaritana, e a questão lá também é da água. Né? A mulher está lá pegando água daquele poço, né? Jesus pede água para ela, então tem aquele diálogo todo em que Jesus acaba dizendo: olha, eu tenho uma água aqui que você vai beber e não vai nunca mais ter sede. Né? Então, e ela fica naquela: que água é essa? Eu também queria poder beber desse tipo de água, né? E Jesus acaba apresentando-se como ele próprio, a fonte da água, uma água da vida. Então, o tema da água para a sede espiritual volta novamente aqui. Né? Versículo 38. Hopisteuon eis emé, katos eipen hegrafe, potamoi ectes coilias autur reususin, hidatos zontos. Hopisteuon eis emé. Aqui vocês têm uma forma do nominativo singular masculino, particípio presente, ativo do verbo pisteu, aquele que crê, ou o crente, né? Eis emé, aquele que crê em mim. Katos eipen hegrafe. Eipen é a forma do aorista segundo, do verbo lego, disse, né? Conforme disse a Escritura. Potamoi ectes coilias autu. Rios, potamoi, rios, ectes coilias. Coilia é o ventre. Ele é usado em alguns textos para falar de fato do ventre. Por exemplo, quando Nicodemos pergunta para Jesus: será que eu devo voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? É o mesmo termo coilia. Mas coilia é usado também no sentido de uma referência à própria pessoa, né? A pessoa na sua inteireza. Né? Então, do seu interior, até já se traduziu do seu coração, né? Reususin, o verbo reu, correr, brotar, fluir, né? É um verbo que tem muito a ver com água de um rio, por exemplo, que vai correndo, vai fluindo. Né? Aqui nós temos uma forma de terceira pessoa do plural do futuro, do indicativo ativo. Né? Então, fluirão, brotarão, correrão rios de água, hidatos zontos, água viva. Talvez poderia traduzir água da vida ou de vida, mas nós temos aqui duas formas de genitivos, né? Hidor, hidatos, de água, então rios de água, zontos. Aqui nós temos uma forma do particípio presente, né, do verbo zao, viver, de uma água que está vivendo, uma água viva. Né? Pode ser usado aqui como um adjetivo, então, de água. Então, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios do seu interior brotarão de água viva, ou brotarão rios de água viva do seu interior. E versículo 39... Tuto de eipen peritu pneumatos ho emelon lambanei hoi pisteusantes eis auton. Upogar en pneuma hoti Jesus udepo edoxaste. Tuto de eipen, isto disse peritu pneumatos, a respeito do Espírito. Algumas variantes textuais ainda colocam hagio, Espírito Santo, para deixar bem claro que é o Espírito Santo. Obviamente, né, ele está falando do Espírito Santo aqui. Então, isso ele falou a respeito do Espírito, ho emelon lambanei.
Esse emelon, o verbo melo, ele é um verbo auxiliar, ele é usado com infinitivo e ele normalmente dá a ideia de algo que está para acontecer ou algo que deve acontecer. Né? Então aqui nós temos uma forma do imperfeito, do melo, né? Então, que estavam, terceira pessoa do plural, estavam para lambanei receber. Estavam para receber quem? Quem é que estava para receber o Espírito? Hoi pistelsantes. Notem que pistelsantes é um nominativo plural masculino, particípio auristo, do verbo pisteo. Né? Então, ele está dizendo aqui que vão receber, estão para receber o Espírito os que crerem. Bom, aí dá uma ideia do tempo ao mesmo tempo do verbo principal. Provavelmente aqui o melhor seria algo dizer assim, os que tiverem crido. Né? Os que tiverem crido, então, estão para receber o Espírito. Né? Os que tiverem crido, eis auton, nele. Notem que o eis auton é masculino, né? Referência a Jesus, obviamente. Então, aqueles que crerem em Jesus estão para receber o Espírito. Upogar en pneuma. Essa frase aqui, à primeira vista, é um tanto estranha, né? Upogar, pois ainda não, en, é o verbo em mi, né? É um imperfeito do verbo em mi. Então, literalmente pois ainda não era Espírito. Né? O verbo em mi, em alguns momentos, tem o sentido de estar aí, né? De vir a ser, de aparecer, algo nesse sentido. Né? Pois ainda não havia o Espírito. Hoti Jesus udepo, porque Jesus ainda não udepo edoxaste. Aí o verbo doxazo, vocês têm uma forma da terceira do singular do auristo, do indicativo passivo, ainda não havia sido glorificado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o texto, algumas observações sobre ele. O texto como tal não tem maiores dificuldades na sua análise e tradução, é um texto relativamente simples, né? Mas ele tem algumas coisas que chamam a atenção da gente. Uma delas é o contexto, né? Quer dizer, a festa dos tabernáculos, a água sendo derramada lá no altar, né? Naquela celebração diária de muita alegria. Deus protegeu o seu povo enquanto estava no deserto, Deus lhe deu água para esse povo. Né? Então, esse contexto é muito interessante. O convite de Jesus para beber, né? Beber da água da vida com ele, quem tem sede. Mas aí começam algumas dificuldades. Nós estamos muito presos aos números de versículos, mas a gente sabe que o número do versículo ele foi acrescentado muito tempo mais tarde. Né? Então, se nós lermos o texto sem os números, tem havido sugestões de uma reconstrução um pouco diferente do texto. Né? Eu vou apenas mencionar isso para vocês porque me parece bastante curioso. Tem gente que sugere que fique assim: no último dia da festa, o grande dia, parou Jesus e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. E aí, então, aqui estaria uma pequena pausa e diria assim: e beba o que crê em mim. Quer dizer, o hopistelon, na verdade, estaria ligado ao pineto. Né? E o que crê em mim, beba. Aí teria um ponto. Tá? Conforme diz a Escritura, rios do seu interior fluirão de água viva. E aí alguns autores têm sugerido que esse do seu interior não estaria se referindo àquele que tem sede e bebe, mas estaria se referindo a alguém outro. Esse seu interior aqui, né, esse autu, esse pronome pessoal, estaria se referindo a Jesus. Ou seja, nessa reconstrução, a sugestão seria, de novo, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aquele que crê em mim. Ponto. Conforme diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do interior dele. Bom, ele quem? Nesse caso, então, alguns sugerem o ele é Jesus. Isso para evitar talvez uma dificuldade, quem sabe uma dificuldade teológica, de dizer que o Espírito Santo vai brotar de dentro das pessoas, né? Que aparentemente é a primeira leitura que se faz, né? Do seu interior, das pessoas que creem, fluirão rios de água viva. Isso ele falava a respeito do Espírito. Então, já houve quem sugerisse que, na verdade, esse do seu interior é uma referência a Jesus, e de Jesus brota o Espírito. O que
na verdade, faz todo sentido. Gramaticalmente, isso até é possível, mas é um tanto estranho essa reconstrução do texto. Né? Começar uma frase com conforme diz a Escritura não é assim tão comum. Né? Provavelmente a forma como nós temos aqui ainda é melhor. E talvez para entender do seu interior fluirão rios de água viva, a gente poderia voltar lá para o capítulo 4, 14, do mesmo Evangelho, quando Jesus está naquele diálogo lá com a mulher samaritana, e aí ele vai dizer assim para ela, 4,14, todo aquele que beber da água que eu darei a ele, de maneira nenhuma terá sede para sempre, é estonaiona. Mas a água que eu darei a ele virá a ser genesetai, virá a ser enaltô nele, pegue hidatos, uma fonte de água, halomeno e zoenaionion, uma fonte de água que brota para a vida eterna. Então, aquele que bebe da água que Jesus dá, diz aqui, que Jesus fará com que nele haja uma fonte de água que brota para a vida eterna. Evidentemente que essa fonte de água, ela só vai existir pelo fato da pessoa beber da água que Jesus dá. Então, em última análise, quem causa tudo isso, quem dá essa água da vida, é o próprio Jesus. Jesus é aquele que doa a água da vida. Independente, então, de como nós reconstruamos o texto, é Jesus que é a origem dessa água da vida, e a referência é feita, então, aqui ao Espírito Santo. E essa, então, é a outra observação que eu quero fazer, né? Em que ele diz que ele falava disso a respeito do Espírito que estavam para receber, que deviam receber os que crescem nele. E aí ele vai dizer mais, porque ainda não havia o Espírito. Isso aqui causa um pouquinho de estranheza à primeira vista, né? Não havia o Espírito. Bom, nós temos que entender que a base do próprio texto bíblico, do Antigo Testamento e já do Novo, nós não podemos querer entender isso aqui como no sentido de algo do tipo, não existia o Espírito. Né? Ontologicamente, o ser do Espírito não havia. Não, o Antigo Testamento está cheio de referências à presença e à obra do Espírito Santo. Já desde a criação, na verdade, pairava lá sobre a face das águas. Né? Na geração de Jesus, quando Jesus nasce da Virgem Maria, é gerado na Virgem Maria, o Espírito Santo tem um papel já ali, né? Isso é reconhecido pelos evangelistas. Então, não dá para dizer aqui que o João está falando, ou Jesus estaria falando aqui no relato de João, que não existia o Espírito. Na verdade, ele está falando de uma ação do Espírito. Bom, novamente aí, aparentemente há um problema, porque já havia uma ação do Espírito. O Espírito agiu, por exemplo, nos profetas, o Espírito agiu nos juízes, lá no Antigo Testamento. No livro de Juízes é dito lá que o Espírito toma um daqueles servos de Deus e faz a obra. O Espírito fala pela boca dos profetas. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que o Espírito lá usou os profetas para falar. Então, o Espírito tanto existia como agia. Então, o que ele está dizendo aqui? Pois ainda não havia o Espírito. Na verdade, a explicação está na última frase. A última expressão diz, porque Jesus ainda não, edoxaste, ainda não havia sido glorificado. Essa é a primeira vez que aparece o verbo doxazo em João, e ele vai ser usado várias vezes daqui para frente. Nós lembramos que já no primeiro capítulo nós temos lá o substantivo doxa, glória. Doxazo, glorificar. Aqui no caso passivo, ser glorificado. Lá no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua doxa. Nós vimos a sua doxa. Doxa como do unigênito do Pai. Mas o que é a doxa? O que é a glória? O que é isso que Jesus ainda não havia sido glorificado? Mais adiante vai ficar bem claro, que o glorificar de Jesus é a sua ida à cruz. A obra da cruz é a glória de Jesus. Na cruz, ele é levantado, para usar aquela figura lá do capítulo 3, para Nicodemos, ele é levantado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A glória de Jesus, o ser levantado, é de fato dar a sua vida em resgate pela humanidade na cruz. Ali se manifesta a glória de Deus. Isso é um tanto paradoxal, né? Glória, a gente pensa em brilho, em algo bonito, algo que ilumina, né? Algo que chama atenção pela sua beleza, pelo seu resplendor. E a cruz é o momento da maior vergonha, do maior sofrimento. Né? Mas é aí que Deus se revela. Né? Deus se revela na cruz. Então a glória de Deus se manifesta quando Jesus sobe a cruz. E evidentemente ele não fica naquela cruz. Ele morre e ressuscita. E a ressurreição comprova, ela declara que este Jesus que foi glorificado na cruz é o glorioso Filho de Deus, que tem poder para redimir o pecado da humanidade. Então a glória dele está na sua obra de salvação. E aí nós voltamos à questão do Espírito. Ainda não havia o Espírito porque ele não havia sido glorificado. Aqui, na verdade, Jesus está falando sobre a obra específica do Espírito. O Espírito que ele iria enviar, depois nós vamos ver isso no capítulo 14, no 15, 16, ele vai falar muito sobre enviar o Espírito. E ele vai enviar o Espírito porque ele diz, eu não vou estar mais aqui com vocês visivelmente, né? Mas eu vou dar o meu Espírito Consolador para que ele lembre vocês do que eu falei, para que ele ensine vocês a verdade, para que ele guie vocês na verdade, para que ele convença o mundo de pecado, justiça, juízo. Quer dizer, a obra do Espírito que ele se refere aqui não é uma obra geral, né? Não é a presença do Espírito. Isso nós já temos desde o Antigo Testamento. A obra do Espírito aqui, o estar do Espírito, é especificamente o Espírito trabalhar sobre a obra de Cristo. Quer dizer, o Espírito agora agir a partir da obra completa de Cristo. Cristo sendo glorificado na cruz e na ressurreição, agora o Espírito pode trabalhar. E trabalhar, fazer o quê? Fazer aquela que é a sua obra própria. A obra própria dele é glorificar Jesus. A obra própria dele é apontar as pessoas para a cruz de Cristo. Ou seja, levar Cristo ao mundo, né? Pela pregação do Evangelho. Então esse é um texto muito próprio para o dia do Pentecostes, porque ele traz junto uma série de temas muito, muito importantes, né? E que nós devemos guardar junto mesmo, né? Naturalmente que no dia do Pentecostes celebramos a vinda do Espírito Santo, né? Tomamos lá o evento de Atos 2 como padrão, quando o Espírito desce lá sobre a igreja, lá em Jerusalém, e eles saem a proclamar, enfim, né? E depois ele vai continuar agindo por meio da pregação da igreja. No entanto, não devemos perder o vínculo da obra do Espírito com o que acabou de ser dito antes. Né? Em primeiro lugar, que quem tem sede venha a Jesus e nele beba. Jesus é a fonte da água da vida. Que, mais ainda, de Jesus vai se receber o Espírito, ou seja, o Espírito Santo não trabalha fora da obra de Cristo, ele trabalha porque ele é enviado por Cristo, né? Ele é um agente para proclamar a verdade de Cristo e trazer pessoas à redenção que Cristo obteve, né? E, finalmente, né, que de fato aqueles que creem vão habitar no Espírito, né? Do seu interior vão fluir rios de água viva, e os rios de água viva aqui exatamente é a obra do Espírito Santo, né? Isso é um tema bastante próprio este ano. A IELB está adotando como lema do seu trabalho durante o ano, exatamente que Jesus é a fonte da água da vida. É um ano muito propício para nós lembrarmos, então, da obra do Espírito Santo, né? Uma obra que está vinculada à obra de Cristo, Espírito Santo que trabalha para trazer pessoas à fé em Cristo. Né? Acho que seria isto. Sim, uma questão ainda que eu acabei não falando, mas que é interessante também, apesar de que nós não temos uma resposta definitiva sobre ela. Ali no versículo 38 tem uma afirmação dele que diz, aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão. Onde é que está isso na Escritura? Né? Então, tem gente que já sugeriu que ele estivesse dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, crer do jeito que a Escritura manda. Mas aparentemente não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, vão fluir rios de água viva. Então a Escritura que ele se refere aqui estaria falando de uma fonte de água viva. Onde é que está isso na Escritura? Eu lembrei há pouco o texto de Isaías, lá quando ele fala lá ele chama para beber da água, né, que dá
Nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam da água. Isaías 43 está na margem da nossa edição do Novo Testamento grego, né? Zacarias 14 se fala também de uma água que brota. Mas um texto que particularmente me chama a atenção é Ezequiel capítulo 47, que faz parte daquele bloco, desde o capítulo 43, quando a glória do Senhor volta ao templo. A glória do Senhor entra no templo. Vocês lembram que lá no tempo de Ezequiel ele teve aquela visão de que a glória do Senhor sai do templo, né? Quando o povo de Israel se torna idólatra, vai para o exílio, né? Mas num dado momento, Ezequiel tem a visão de que a glória volta ao templo, lá no capítulo 43. E aí ele tem uma visão muito bonita. E chega o capítulo 47, ele diz lá que estava lá o templo, e debaixo da porta do templo começa a brotar água. E aquela água vem vindo e vem correndo, e ela vai passando, e primeiro ela tem lá uma altura lá de alguns centímetros, né? E vai aumentando, ao ponto de se tornar um rio, né? Caudaloso. E nas margens desse rio começam a brotar árvores, e o rio acaba entrando no Mar Morto e levando vida ao Mar Morto. É uma imagem muito bonita. Particularmente, me parece que Jesus se referia àquela imagem, né? E aí tem uma série de coisas muito interessantes. Lá fala do templo, aqui Jesus estava dentro do templo, né? Aquela visão de Ezequiel é uma visão que é feita quando a glória de Deus entra no templo. Aqui nós temos uma referência a Jesus entrando no templo, e ele é aquele que é a glória de Deus, né? Então me parece que tem uma série de pontos aqui de contato com Ezequiel 47, né? Claro que a gente não pode ser taxativo, dizer que é esse o texto que ele se referia, mas aparentemente ele se refere àquela situação lá. Então a água da vida brota do templo. E o templo, em última análise no Antigo Testamento, é o lugar em que Deus habita. É o lugar onde Deus está com a sua palavra. Quer dizer, onde quer que a palavra de Deus esteja, aí brotam rios de água viva. Por quê? Porque o Espírito Santo, que Jesus dá, vai agir por meio dessa palavra, né? O templo de Deus é o próprio Cristo, né? Ele é o novo templo. Onde ele está, onde está a sua palavra, aí está o Espírito. E onde há o Espírito, existe vida. Essa é a grande mensagem, então, do dia do Pentecostes, né? Ok? Isso.